Boa noite, igreja. Estamos aqui para mais um culto em louvor, em adoração ao nosso Deus, para que nós possamos ficar mais perto dele nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Vamos orar agora para iniciar o nosso culto. Você que está aí na sua casa, compartilhe no like, nessa live, para que a nossa palavra, a palavra de Deus, possa chegar a mais corações. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos deste, por mais um dia, Deus, porque o Senhor olhou por nós, Pai. Muito obrigada, Deus, pela tua casa, pela tua igreja, Pai. Abençoe cada pessoa que está assistindo agora, que estão nas suas casas ou estão, não importa onde esteja, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor está olhando por nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, porque nós não vamos calar nossos lábios. Nós só vamos adorar o Senhor e profetizar o nome dele. Amém? Vamos orar pela família, agora nesse momento. Quero pedir ao Senhor, nosso Deus, que eu só possa estar abençoando, Senhor, cada família, Senhor, aqui representada aqui por nós, e que só possa, Senhor, estar abençoando também cada família da nossa igreja, não só pela nossa igreja, Senhor, pelo todas as famílias, pelo momento que estamos passando, Senhor, de crise, para que o Senhor possa estar abençoando cada família, Senhor, desse país.
e em especial nossa família em Cristo Jesus, Senhor, só possa estar abençoando e tirando, Senhor, qualquer coisa que venha atrapalhar, Senhor, os planos do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, vamos continuar louvando. Vamos louvar ao Senhor agora. Vamos declarar que nós queremos resgatar aquela primeira essência, aquele primeiro amor, aquele amor que nos faz pensar nele, lembrar dele e sentir ele perto da gente. Nós queremos entrar no lugar secreto, Deus, e lá buscar a tua face, buscar o Senhor cada dia mais. É esse o nosso desejo, Deus. Oh, Jesus.
Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Muito bom estar aqui com os irmãos, muito bom estar aqui com você, para cultuarmos ao Senhor juntos. Você aí, nós aqui, por enquanto, logo poderemos estar todos juntos, como igreja reunida, como igreja do Senhor, louvando, glorificando o Senhor, abraçando os irmãos, dando graças ao nosso Deus. Logo poderemos. Continue orando, continue clamando ao Senhor. E nós temos orado a Deus para que o Senhor abrevie tão logo esse tempo, para que o Senhor abrevie esse tempo e permita que a sua igreja volte a se reunir. Enquanto isso, você na sua casa, nós aqui, nós juntos cultuando esse Deus que é maravilhoso, irmãos. E eu peço a você que abra a sua Bíblia. Você que está em casa nos assistindo, abra a sua Bíblia no Salmo 102. Nós temos estudado e lido a palavra de Deus, nós temos estudado em especial o livro de Salmos, nas quartas-feiras. Aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração através dos Salmos, através desse que foi algo que o Senhor colocou no coração do salmista, algo que o Senhor colocou daquele povo, aquilo que eles vivenciavam, e eles proclamavam o salmo enquanto caminhavam para o templo. Enquanto no templo eles proclamavam o salmo em louvor e adoração ao Senhor. E nós juntos estamos vendo e ouvindo e percebendo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo. Fez na vida deles, na vida daquele povo, o povo de Israel. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos o quanto Deus ainda continua fazendo na nossa vida, para a glória do nome dele. Salmo 102, verso 1 e 2. Irmãos. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, Senhor. Não ocultes o rosto no dia da minha angústia. Ouve, Senhor, a minha súplica, o meu clamor. Talvez você esteja passando por um tempo. E quantas pessoas têm passado por esse tempo, vivenciado aquilo que está acontecendo na sociedade, toda a situação que temos vivenciado nessa sociedade, essa pandemia, famílias que estão afastadas do Senhor, famílias que estão perdendo emprego, famílias que estão ficando sem o alimento de cada dia, famílias que estão angustiadas, preocupadas, e talvez você esteja orando ao Senhor, assim como o salmista dizendo: Senhor, ouve a minha súplica, e no teu coração tem falado: olha, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está respondendo, e dizendo como salmista: não ocultes o rosto do dia da minha angústia, Senhor. Não oculte, Senhor, o rosto. E para a gente entender um pouquinho porque o salmista está dizendo isso, a gente tem que perceber que, primeiro, que na Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, você percebe que Deus, ele promete bênçãos especiais, espirituais e eternas para os seus servos, para o seu povo. Ele promete. Em toda a Bíblia há promessas do Senhor para a minha vida, para a sua vida, promessas de bênçãos especiais, espirituais e eternas. E quando nós olhamos em especial Gênesis capítulo 12, o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, a partir da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. A partir da sua descendência, as famílias da terra serão abençoadas, porque vidas serão alcançadas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas. E Deus estava falando, e Deus estava prometendo o seu Filho Jesus. Deus já estava prometendo o seu Filho Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, que vive, que Ele ressuscitou, Ele vive e reina.
porque Ele não está numa cruz morto, porque Ele não está deitado numa cama morto, porque Ele não está num caixão morto, mas Ele está vivo. E Ele reina, e o Senhor diz: olha, a promessa é que todas as famílias da terra serão abençoadas. E quando a gente olha para o povo de Israel, eles foram abençoados primeiramente ali com diversas bênçãos, mas em especial o que a gente tem destaque ali é a entrada na terra prometida. O povo entra na terra prometida, eles tomam posse da promessa do Senhor. Eles tomam posse daquilo que o Senhor disse a eles: eu lhes darei uma terra que manda leite e mel, e dessa terra vocês vão tirar tudo aquilo que é necessário para a vida de vocês não faltará nada para vocês. Mas aquele povo, eles não respeitaram as condições estabelecidas para que eles permanecessem na terra. Eles não respeitaram, eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a colocar outras coisas no lugar do Senhor, eles começaram a se preocupar com bens materiais e com outras coisas. Eles começaram a se preocupar se faltaria algo para eles ou não. Eles começaram a pedir aqueles líderes, enquanto Moisés ia falar com o Senhor, começaram a pedir aos líderes para que construíssem deuses de bronze, de prata, de seja lá do que for, mas para eles adorarem. Consequência disso veio o cativeiro. Consequência disso veio a destruição de Jerusalém. Os profetas, quando você lê os profetas, você vai perceber que os profetas, eles avisam o povo: olha, a rebeldia de vocês vai ter consequência. A rebeldia de vocês vai ter consequência, mas o Senhor vai tratar vocês, e o Senhor principalmente vai restaurar o seu povo. E principalmente vai restaurar o seu povo através do seu Filho, que é o único que pode mudar a situação que você está vivendo, que é o único que pode mudar a sua vida, que é o único que pode mudar a situação que você vive na sua casa, na sua família, que é o único que pode restaurar. E o salmista, quando escreve esse salmo, eles estão no cativeiro, eles estão passando por um tempo de prisão, por um tempo de sofrimento, por um tempo de angústia, talvez uma sensação de impotência, de não saber o que fazer e ficar clamando ao Senhor, tentando buscar respostas e não ouvir essa resposta, e tentar clamando ao Senhor e pedindo a Ele socorro, e parece que o Senhor não está te ouvindo, parece que o Senhor não está querendo falar nada, parece que só está em silêncio. E o salmista, ele começa clamando, ele começa trazendo todo o anseio daquele povo. É como se ele estivesse ali representando todo Israel, e ele traz todo o anseio daquele povo, todo o anseio daquele povo, dizendo: Senhor, ouve a nossa súplica, ouve os nossos clamores. Senhor, não esconda o rosto no dia da nossa angústia. Dá uma resposta para a gente, fala alguma coisa. E talvez você esteja se sentindo assim hoje. Talvez você esteja se expressando assim hoje diante do Senhor. Talvez você esteja clamando diante do Senhor assim. Talvez você esteja, como ele vai dizer no verso 10, dizendo: por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Porque o Senhor me levou para a terra prometida, e o Senhor me abateu, agora me permitiu que eu fosse para o cativeiro. E aí talvez você esteja como eles, clamando ao Senhor, mas o Senhor não responde, as coisas não mudam, e aí você começa a olhar para Deus e fala assim: olha, Senhor, a culpa é sua.
porque o Senhor não olha para mim, porque o Senhor não faz nada, porque o Senhor não responde, porque o Senhor não muda essa situação que eu estou vivendo. Mas se esquece de que enquanto no deserto, enquanto na caminhada, quantas vezes virou as costas para o Senhor? Quantas vezes se esqueceu do Senhor? Quantas vezes deixou de agradecer ao Senhor? Quantas vezes deixou de ser fiel ao Senhor? Porque nós queremos o melhor da terra, nós queremos a terra que manda leite e mel, mas nós não queremos ser fiéis ao Senhor. Quantas vezes você colocou coisas no lugar de Deus, ou você colocou pessoas no lugar de Deus, ou você adorou outros deuses no lugar de Deus? E você hoje começa a clamar e não tem resposta e bota a culpa em Deus. Porque Senhor, o Senhor não está fazendo nada. Meus amados irmãos, a gente tem que ter em mente que a angústia, que são experiências que a gente vai passar nessa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. São experiências que nós vamos passar, experiências que vão servir para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Nem todos amadurecem, nem todos crescem, mas geralmente nós crescemos em tempos difíceis. Nós amadurecemos em tempos difíceis. Nós começamos a enxergar além em tempos difíceis, porque o Senhor está conosco e Ele está dizendo: olha além. Porque enquanto você está enxergando só o que está à sua volta, você está olhando só para o seu umbigo, eu estou te mostrando além. E o além tem muito mais. E você está preso na sua ansiedade, na sua angústia, e você está caminhando para a depressão. Eu ouvi uma frase que diz assim: depressão é um tempo que nunca passa, e ansiedade é um tempo que nunca chega. É a verdade, irmãos. É aquilo que é colocado diante de nós. Quando você está ansioso, parece que nunca chega, parece que nunca acontece, parece que nunca vai chegar o que a gente espera que chegue, acontecer o que a gente espera que aconteça. E a depressão, quando ela chega, parece que ela não vai embora. Parece que ela não quer ir embora. E no meio disso tem a angústia. Quando você começa a ficar com um coração ansioso, com a mente ansiosa, a partir dessa ansiedade começa a angústia, e nessa angústia vem a tristeza, nessa angústia vem o medo, nessa angústia vem as frustrações, porque por trás dela sempre tem algo que dá o start nela. É como se algo não estivesse bem dentro da gente. É a sensação de vazio. É a sensação de morte. A sociedade, ela vive em busca de uma vida feliz. Ela vive em busca de uma vida feliz, mas que muitas vezes não é a realidade. E as redes sociais, ela vai demonstrar isso muito bem, porque quando você olha para as redes sociais, você só vê o lado bom. Você só vê fotos bonitas. Fotos que são 100 fotos para colocar uma bonita. Você só vê vídeos que falam de coisas maravilhosas. Quando você vai olhar o Face, a rede social daquela pessoa, parece que está tudo bem, tudo maravilhoso. Mas por trás disso tem a angústia, por trás disso tem o medo, por trás disso tem a frustração, por trás disso tem o sofrimento. E como salmista nós vamos começar a clamar porque a gente já não aguenta viver aquilo que a gente está vivendo, a gente já não aguenta ficar mais nessa prisão, nesse cativeiro. E a gente começa a clamar
como lemos no verso 1. E a gente começa a querer resposta rápida, como vemos no verso 2. Senhor, ouve e responde logo. Ouve e responde logo, porque eu preciso disso. E nós somos ensinados a isso. Vai até o Senhor, e se você clamar ao Senhor hoje, Ele vai responder hoje ainda. Vai até o Senhor, e se você clamar ao Senhor hoje, amanhã de manhã já vai vir a resposta, já vai haver mudança, já vai acontecer a transformação, já vai acontecer tudo aquilo que você espera. Só que não funciona desse jeito, porque também depende de você, também depende da sua atitude, também depende de você buscar o Senhor, de você adorar somente o Senhor. Também depende de você ter um coração quebrantado, também depende de você ter uma vida, um coração misericordioso, também depende de você buscar a palavra de Deus, também depende de você orar ao Senhor, entregar a sua vida a Ele. Porque se fosse assim, simplesmente vamos orar e pedir a Deus e Deus responde. E aí Deus diria sim para todo mundo. Imagina como seria. Mas não funciona assim. Muitas vezes Deus diz não. E esse não é para me transformar. Esse não é para me ensinar. Esse não é para restaurar a minha vida. E o salmista, do verso 3 até o verso 9, ele vai demonstrar aquilo que nós demonstramos muitas vezes. Uma alma abatida, uma alma cansada, dizendo: Senhor, eu tenho orado a Ti, eu tenho orado, mas o Senhor não fala nada, o Senhor não responde. A minha alma está abatida, a minha alma está cansada, eu estou desvanecendo, eu estou ferido como a erva, meu coração está seco, os meus ossos já se apegam à pele por causa da minha dor, do meu gemido. Mas, meus amados, quando nós chegamos no verso 12 até o verso 28, do verso 12 até o verso 28, o salmista vai nos dar uma lição. Porque ele vai dizer: Senhor, eu clamei ao Senhor. Nós estamos passando por um tempo difícil, sim. Eu clamei ao Senhor. Eu demonstrei ao Senhor como está o meu coração, como está a minha mente, como está a minha vida. Eu estou numa situação difícil. Nós estamos, porque eu estou representando um povo aqui, e nós estamos abatidos. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu tenho toda a confiança em Ti. A partir do verso 12, ele vai dizer: Senhor, Tu, porém, permaneces para sempre, e a memória do Teu nome de geração em geração. Ele vai dizer: Senhor, a minha esperança está em Ti. Ainda que eu esteja passando por esse momento, por esse tempo, a minha esperança está em Ti, porque o Senhor prometeu restauração, porque o Senhor prometeu libertação, porque o Senhor prometeu salvação. Porque eu sei que o Senhor não me abandona. Porque Jesus disse: eu estarei com vocês até o último dia. Eu não te abandonei, eu não te abandonei. Eu continuo do teu lado, eu continuo ouvindo o teu clamor. Eu continuo guardando a tua vida. Eu continuo guardando você. Mesmo quando você não é fiel. Mesmo quando você vira as costas para o Senhor. Porque o povo do deserto, mesmo virando as costas para Deus, mesmo não sendo fiel ao Senhor, o Senhor continuou abençoando eles, continuou guardando a vida deles. Mesmo no cativeiro, continuou guardando a vida deles. O Senhor está contigo. Tenha certeza que o salmista teve. Eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza de que o Senhor tem essa confiança nele. Tem essa confiança nele, dizendo: Senhor,
eu sei que o Senhor está comigo. E como o salmista no Salmo 50 dizendo, o Senhor nos diz: clame a mim e eu te responderei. E ainda que o Senhor não me responda no tempo e no momento em que eu quero, eu declaro como salmista aqui: Senhor, eu confio em Ti. Ainda que o Senhor não faça as coisas do jeito que eu acho que Ele tem que fazer, da forma que Ele tem que fazer. E a gente lembra sempre da história de Jó. Mas no final da história, Jó perdeu tudo, perdeu casa, perdeu família. No final da história, o Senhor restituiu Jó. E Jó, ele declara: Senhor, antes eu ouvia falar, agora eu tenho experiência contigo. Agora, Senhor Deus, eu posso dizer: eu confio em Ti mais do que nunca. Porque eu sei que esse tempo que eu passei foi um tempo difícil, sim, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor estava comigo. Tenha essa certeza de que o Senhor está contigo. Essa esperança de que o Senhor está contigo e um dia, nós estaremos na glória com Ele. Nós estaremos face a face com Ele. Tenha certeza, o salmista no Salmo 40 declara: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Às vezes é preciso exercitar a nossa paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas com essa certeza de que o Senhor não te abandonou, o Senhor está contigo. Esse tempo vai passar. Isso tudo vai passar, irmãos. E a tua vida será restaurada em nome de Jesus. Permita que o Senhor entre na sua vida. Permita que o Senhor entre na tua casa. E Ele fará a transformação. E o nome dEle será glorificado. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, amado, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra. Rendemos graças a Ti, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Louvado seja, Senhor Deus, o teu santo nome. Que o Senhor complete em nosso coração, na nossa vida, Senhor Deus, aquilo que é a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que tenhamos essa certeza, Senhor, a certeza de que o Senhor está conosco e a esperança de que um dia estaremos com o Senhor face a face. Fortaleça-nos, guarda-nos, Senhor Deus, renove o nosso ânimo, para que continuemos firmes, Senhor Deus, debaixo dos teus propósitos, fazendo aquilo que é a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero chamar aqui o Luiz. Vou pedir para o Luiz estar orando. Esse mês, irmãos, é mês de agosto. Como batistas, nós celebramos o mês dos adolescentes e da juventude. Infelizmente a gente não pode ainda nos reunir por enquanto, mas logo, irmãos. Mas nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos orando. Ore pelos adolescentes. Ore pelos jovens, irmãos, que o Senhor os cubra, os guarde e que o Senhor conduza a vida deles, irmãos, e que eles entreguem a sua vida ao Senhor. Clame ao Senhor pela vida deles. E eu vou pedir ao Luiz que esteja orando nesse momento, irmãos. Graça e paz, igreja. Vamos orar agora como nosso pastor falou. O mês de agosto é o mês da juventude, dos adolescentes, do nosso adolescente batista. Nós sabemos que os adolescentes têm enfrentado uma luta diária, né, das suas vidas, dos seus desafios pessoais, na escola, no trabalho. Então vamos pedir para que Deus possa guardar cada um deles, possa guardar o seu coração. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, como pais de família, como mães de família, como servos Teus, como adoradores do Teu nome, Senhor, para te pedir, ó Pai, a Tua bênção sobre cada adolescente dessa igreja, sobre cada adolescente dessa cidade, do nosso país, Senhor. O diabo tem se levantado de maneira sobrenatural a fim de atingir os nossos jovens,
semana, um restante de semana abençoado, Deus. Um restante de semana com oportunidades, Senhor, para render graças a Ti, para proclamar a Tua palavra, para glorificar o Teu nome, Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Toma cada um desses irmãos que nos assistem, meu Deus. Toma cada um desses irmãos que cultuam, que estão cultuando junto conosco, meu Deus. Guarda essas famílias, guarda essas casas, esses lares, meu Deus. Pai Santo, que o Teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Uma semana abençoada para você e sua família. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E tenha certeza, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Vamos encerrar esse culto louvando e glorificando ao Senhor. Amém.